pitch de vendas. Como que você consegue fazer aquele discurso comercial ser mais eficaz, mais efetivo, mais rápido, enfim, trazer melhores resultados. E quando a gente pensa no pitch de vendas, uma coisa super importante é você entender que, muito embora a parte em que você fala é importante, a parte que você ouve é 10 vezes mais. Uma boa regra de ouro para você saber se a sua reunião de vendas foi boa ou não é a proporção de tempo que você falou versus você ouviu. Se você falou mais do que você ouviu, você está falando muito mais do que você deveria. Um bom vendedor, ele precisa ouvir mais. Não guia a conversa quem mais fala, guia a conversa quem mais pergunta. Então seja estratégico na hora de você entender qual vai ser a parte em que você vai falar e qual vai ser a parte que você vai ouvir. Porque isso é o que vai te dar aquela vantagem a mais na hora de fechar e concretizar a sua venda. Quando você vai para a sua reunião comercial, ela tem que ter 3 etapas. A primeira delas é a investigação das dores. É fundamental que você faça isso. Por mais que você tenha um SDR que vai operar pré-vendas para você, vai te passar um bom briefing, você precisa repassar isso em alguma medida. Você não precisa talvez chegar no mesmo nível de profundidade que chegaram antes de você na pré-vendas, mas você precisa dar uma aprofundada. Por 2 razões. Primeira, para garantir que o briefing que foi passado para você está preciso. Pode ser que tenha alguma nuance ali importante que não foi bem descoberta naquela etapa de investigação. E segundo, para você aumentar o valor percebido. Não se trata apenas de agregar valor, se trata também de demonstrar valor. Não adianta você agregar valor se esse valor não é percebido. E quando você investiga, você entende, você mostra para a pessoa que você está interessado nos problemas dela, a sua percepção de valor aumenta pra caramba. Então, por mais que você tenha um pitch de vendas, que você não vai mexer nesse pitch de vendas, que ele está do jeito que está e você vai fazer ele desse jeito, antes de executar essa parte, você precisa fazer uma parte preliminar de investigação com aquele interlocutor. Depois que você investigar as dores, está na hora de você entregar o seu pitch de vendas. E o que você precisa cobrir ao longo desse pitch? Algumas coisas importantes. Você começa sempre por uma abertura diferente. A abertura não é: oi, meu nome é André, eu tô aqui para, pelo amor de Deus, faz alguma coisa diferente. Se você começa do mesmo jeito, você é do mesmo jeito. Se você começa igual a todo mundo, você é igual a todo mundo. Quando você começa de uma forma inesperada, de uma forma que prende, de uma forma que chama atenção, você tem um resultado completamente diferente. Tem um livro fantástico que eu li recentemente, que eu usei para trazer alguns dos conteúdos do vídeo de hoje, chamado Flip the Script, do Warren Clough, que tem um outro livro que é o Pitch Anything, vale a pena demais também, já comentei sobre esse vídeo no canal, e ele dá um exemplo que eu acho demais. Ele está falando sobre segurança de dados para um banco, e ele começa o pitch dizendo: os maiores salários dentro de segurança de dados são para atividades completamente legais no mercado negro. Ele vai falar sobre como o mercado tradicional de segurança de dados e afins é economicamente muito menos atrativo do que o mercado negro, que busca cada vez mais hackers competentes para conseguir fazer sequestro de informação e por aí vai. Então, quando você começa dizendo o mercado de segurança de dados mais paga atividades completamente legais, você tem uma quebra de expectativa. E esse é o tipo de coisa que fisga a atenção de quem está te ouvindo. Você pode começar com drama, tem inclusive um vídeo do TED que eu vou deixar aqui de referência para você dar uma olhada, que é um começo fantástico. Você pode começar de formas contraintuitivas. Fato é, você precisa começar de alguma forma que engaja a pessoa de uma maneira diferente. Depois, você vai introduzir uma janela de oportunidade. Em algum momento, esse seu potencial cliente pode se perguntar: se a sua ideia, se a sua proposta, a solução é tão maravilhosa assim, por que ela não está em todo lugar? Por que você não é gigante? Ou por que ninguém fez isso antes ainda? Ou algo desse tipo. E muito melhor do que você justificar que você é um gênio, é você mostrar que existe uma janela de oportunidade naquele momento, naquele espaço de mercado, no tempo, que faz sentido você se adiantar. Então, por exemplo, hoje a gente está vivendo uma mudança macroeconômica brutal por conta da pandemia. Esse momento é esse tipo de janela de oportunidade. É você dizer assim: caro cliente, o mercado mundial derreteu. E esse breve momento aqui é o momento que você consegue reestruturar suas vendas para conseguir ganhar market share.
Quem aproveitar esse momento sai na frente. Quem não aproveitar esse momento pode virar história. Quando você traz essa janela de oportunidade, faz muito mais sentido por que eu deveria investir nisso agora e não daqui 2, 3, 4, 5, 6 meses, seja lá quando for. Então isso serve não só para situar a importância da sua solução, serve também para você demonstrar o porquê que agora é o momento ideal para a pessoa se agilizar. Uma vez que você demonstra essa janela de oportunidade, você vai apertar um pouco mais as dores. Você já investigou, você sabe onde que a criança chora e a mãe não vê. Então agora é o momento de você apertar esse cara. E não para dizer que ele é incompetente ou que o negócio dele não funciona, mas você pode falar de uma forma ampla que o mercado tenta solucionar esse problema X aqui que você resolve de várias formas. Só que isso desdobra nisso, desdobra assado, papapi, papapá, e você vai não só pegar o problema que ele te disse, mas desdobrar em outras coisas. Então, por exemplo, quando eu falo sobre comunicação, a importância de você se comunicar de forma efetiva, o que isso se desdobra? Isso desdobra em uma porrada de coisa. E aí, dependendo do meu público, eu vou direcionar isso. Isso pode desdobrar na sua capacidade de vender mais ou menos, no tamanho do seu ciclo de vendas, na sua capacidade de qualificar boas leads e, portanto, no tempo que você gasta com leads que prestam e que não prestam. Então, tem várias dessas nuances aí que eu acabo direcionando no meu mercado. E aí, esse é o momento de você pegar aquela dor e fazê-la se amplificar com os desdobramentos que não necessariamente aquela pessoa parou para pensar. Uma vez que você passa por isso, você vai chegar, enfim, na solução. O que é que a sua solução faz para atender aquela dor, destacando sempre como essa solução se conecta com aquele problema, como ela resolve aquele problema. E a partir disso você vai ter um resultado melhor do que se você falar simplesmente em funcionalidades. Então não se trata de, o meu software tem a capacidade de fazer A, ou B ou C, ponto. Não. Se trata de qual é o benefício que aquela funcionalidade entrega em relação a cada um desses problemas. Então, se eu trago o problema de que pessoas que não se comunicam bem vendem mal, então eu digo, eu vou te ensinar uma maneira muito mais estratégica de se comunicar para você conseguir influenciar. E com isso você vende melhor. Então, sempre criando essa conexão lógica entre solução e problema. E aí uma parte que é super importante, que eu vejo que muitos vendedores têm dificuldade, é a questão da vantagem competitiva, né? O que torna a sua solução melhor que a dos seus concorrentes. E aqui trago de novo esse livro do Warren Clef, o Flip the Script, que ele traz uma solução que eu achei muito elegante. Não é muito bacana você falar do seu concorrente de maneira direta, mas uma forma muito mais eficaz de você falar sobre isso é você dizer como que o mercado erra ao escolher soluções inadequadas para o que ela precisa. Então, por exemplo, eu poderia dizer o seguinte: sabe, caro cliente, muitas empresas buscam, na hora de escolher um fornecedor para preparar as pessoas sobre como se comunicar, elas buscam marcas grandes, marcas conhecidas, porque, afinal de contas, elas não têm muita clareza sobre como separar o joio do trigo nesse caso. E muito embora essa ideia pareça muito boa, ela na verdade é uma péssima ideia. Porque quando você pega uma marca muito grande, uma empresa muito grande, para fazer um treinamento desse tipo, você vai acabar pegando um consultor júnior para te atender. Para uma empresa muito grande, uma empresa como a sua não é um diferencial tão grande assim. Ao passo que quando você tem uma empresa que tem uma abordagem mais boutique consultiva como a minha, você vai ter um nível de facilitação muito superior. E cá entre nós, essa é a única coisa que importa. A qualidade do conteúdo, ela é muito menor, não muito menor, mas tem muito menos importância do que a capacidade da facilitador fazer com que as pessoas que estão assistindo aprendam. Não importa o conteúdo, importa o aprendizado e os resultados. E um facilitador júnior não tem a mesma capacidade de um facilitador sênior fazer funcionar. E isso é uma coisa que quando a gente para pensar é super óbvia, mas que é uma implicação de uma certa estrutura organizacional e uma coisa absolutamente comum no mercado como o meu. Uma outra coisa que eu poderia dizer, por exemplo, é que empresas maiores tendem a ter produtos de prateleira. Você vai receber o módulo aqui e vai, meu filho, se vira, esperando que o treinamento vai ser o suficiente. E, francamente, nunca é o suficiente. As pessoas não saem de um treinamento prontas para arrebentar, vender, brilhar, fazer apresentações incríveis. Elas não saem. Elas saem melhores, sem dúvida. Mas entre a pessoa sair sabendo fazer e ela efetivamente conseguir implementar aquilo no dia a dia, vai uma grande distância. Porque isso vai passar por outras barreiras corporativas, como, por exemplo, interação com o chefe, interação com o processo comercial, o timing de criação de apresentações e coisas do tipo.
Então, quando eu construo minha apresentação, para você não ter esse problema, caro cliente, eu sempre tenho uma abordagem que vai além do treinamento. Além desse treinamento, a gente vai ter alguns acompanhamentos individuais depois para garantir que esses novos comportamentos vão ter aderência à sua organização. E que não seja mais um daqueles treinamentos em que todo mundo achou bacana, bateu palminha na avaliação de reação, mas na hora do vamos ver, na hora de colocar em prática, ninguém faz nada. E depois que você terminou de passar o seu conteúdo, chega a hora de você engatilhar o final, né? Aquele momento do e agora, eu peço a venda, não peço a venda e tudo mais. Recomendação, não peça a venda, não pergunta para o seu cliente o que ele acha, não faça nada disso. É muito mais poderoso você deixar isso sair da boca dele. Então, o que é uma boa estratégia para você dizer? Você terminou de explicar ali por alto o que vocês fazem, papapi, papapá, e dizer, mas assim, cliente, eu tenho X anos aí fazendo isso, olhando, e isso é o que eu faria. Ah, você conhece o seu negócio muito melhor do que eu e você sabe o que é melhor para o seu negócio. E fique em silêncio. Deixe esse silêncio corroer o seu cliente até ele falar alguma coisa. Se ele tiver alguma dúvida, alguma objeção, alguma questão, ele vai te dizer. Se ele não tiver nenhuma dessas coisas e ele quiser fazer negócio com você, ele vai te dizer, adorei, como é que a gente consegue seguir em frente? Ou, pô, muito bacana esse escopo, quanto custa? Ele vai pedir para você, ele vai querer dar o próximo passo. Então, deixa ele fazer esse movimento, mas você precisa dar esse espaço. Se você não parar de falar, se você pedir, não vai ser um bom caminho. E aí, você vai depender um pouco do seu ciclo de vendas, da complexidade do seu produto para definir os próximos passos. Mas é fundamental que você não saia desta reunião sem ter muita clareza dos próximos passos, o que vem pela frente. Então, quem vai fazer, quando vai ser entregue, o que exatamente vai ser entregue e quando vocês vão voltar a se falar. Se ele disser, pô, muito bacana, eu preciso fazer um alinhamento interno em relação a X, beleza. Quando que a gente pode voltar a se falar? Defina essa data agora, porque se você fizer isso agora, vai ser muito mais fácil de depois você fazer um follow-up se isso for necessário. E você também pode se antecipar e encontrar outras maneiras de interagir e influenciar esse processo. Porque afinal de contas, um processo, se você não consegue influenciar esse processo, você não consegue influenciar o resultado. Quanto mais dentro do processo, mais controle você tiver, maiores serão as suas chances de sucesso também. Se você aplicar as dicas que eu passei para você hoje, eu não tenho dúvida que você vai arrebentar de vender. Porque isso vai te levar para o próximo nível na sua competência comercial. Se esse vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal. Tem vários outros conteúdos que vão ajudar você a se desenvolver ainda mais. Porque afinal de contas, esse canal tem o objetivo e o propósito de ajudar você a compartilhar o que você tem de melhor. Eu espero que você saia daqui um pouco mais capaz de fazer isso. Até a próxima.